Gente, o assunto do dia tá pegando fogo aí. Muita discussão entre torcedores do CRB e do CSA sobre a questão dos 9 títulos reconhecidos aí do CRB. O CRB passou, até falei mais cedo, 46, na realidade 45 títulos, tá? O CSA tem 40. E aí muita discussão, é, muitas discussões onde a sensatez é deixada de lado por conta da paixão. É, Vou tentar trazer aqui algumas considerações, algumas ponderações para que as pessoas tentem ver a questão levando em consideração alguns pontos que merecem ser observados. Primeiro de tudo, vi muita gente comentando que nessa época o campeonato não era organizado pela mesma federação de agora, que não vale de nada quem organizava o campeonato na época. Vamos lá. Não foi sempre FAF, Federação Alagoana de Futebol. Esses títulos da época aí do CRB foram organizados, era uma competição organizada pela CEA, era a Coligação Esportiva de Alagoas, ou Alagoana, algo assim, que posteriormente, alguns anos depois, passou a ser chamada de FAD, teve uma nova federação, vamos dizer assim, que era a FAD, que era Federação Alagoana de Desportos, e somente vários anos depois é que passou a existir a Federação Alagoana de Futebol. No entanto, vários títulos que eram os que já eram contabilizados de 27 para frente foram, na época da organização, tanto da FAD e, posteriormente, Federação Alagoana de Futebol. Outro ponto, o futebol era amador. Veja, eu fui ler alguns dos documentos. Os times que disputaram esses campeonatos entre 1918 e 1926 eram justamente os times que sempre disputaram os torneios dos anos seguintes, de 27 para frente, incluindo CRB e CSA. Então, o que o CRB fez agora, o CSA também poderia ter feito se o CSA tivesse sido campeão. Mas o fato é que quem foi campeão naqueles anos entre 1918 e 26 foi o CRB. Paciência. O futebol era amador. Gente, futebol foi amador no estado de Alagoas até 1955. Somente em 1955 é que o futebol passou a ser profissionalizado aqui em Alagoas. Até 1955 era amador. Então, CRB e CSA jogavam, era de forma amadora. E os títulos que existiram entre 27 e 54 já eram contabilizados, né? E o futebol era amador. Então, por óbvio, entre 1918 e 26 era futebol amador. Tá? Eu considero até uma falta de respeito com a história você questionar algo como esses títulos. Por que eu considero um desrespeito? Porque foi tudo documentado, existem documentos, não é que foi algo inventado, criado. Houve aí uma pesquisa, tem documentos históricos que comprovam que os torneios existiram, tá? Os campeonatos existiram, foram disputados por equipes X, Y, Z. Lembro de alguns nomes como CSA, CRB, Ipiranga, acho que é Santa Cruz ou Vera Cruz, algo assim. Alguns times que, lógico que deixaram de existir, alguns deles, durante a história. Tinha time de Penedo que deixou de existir, time de Santana do Ipanema, Ipiranga era outro nome que eu vi lá. Então eram times que existiam na época, que disputavam o campeonato alagoano na época. É uma falta de respeito você desqualificar só porque na época era futebol amador. Futebol foi amador até 54 e todo mundo sempre contabilizou os títulos. Primeiro mesmo do Asa que eles contabilizam em 1951, por exemplo, era futebol amador. E CRB e CSA foram
os grandes campeões entre 1927 e 54. O CRB e CSA foram os que mais ganharam títulos durante esse período. Nesse período teve a famosa goleada da Sofia do CRB em 1939, 6-0, maior goleada até hoje. O CRB nesse período conquistou tetracampeonato, tricampeonato, o CSA conquistou bicampeonato durante esse período. Então, é um período que faz parte da história do futebol alagoano e o futebol era amador. Passou a ser profissional de 55 em diante. Desqualificar algo só porque é antigo e desqualificar documentos que fazem parte da história é algo muito desrespeitoso. Só fazendo um paralelo, uma analogia, eu sei que tem gente aí, tem gente que eu conheço, inclusive, que busca naturalização, cidadania de países europeus baseados em árvore genealógica aí de, 200 anos, 300 anos, coisa muito antiga, parente lá de, sei lá, 8º grau, então, ascendente, né? Então, isso é provado como? Através de documentos. Documentos servem para isso. Você quer provar que algo aconteceu, você vai buscar documentos, jornais da época, vai nos museus da cidade para buscar documentos, jornais, livros que foram escritos. História é isso. Então, a história serve para isso, para contar algo que aconteceu há 50 anos, 100 anos, como é o caso desse do futebol, ou nessa analogia que eu fiz, para provar que você tem uma determinada linhagem. Então, eu acho que as pessoas têm que serem um pouco mais sensatas e racionais quando for discutir sobre esse assunto. Agora, colocar paixão à frente só para desqualificar, por desqualificar, para ficar nessa briga de futebol, beleza, tá valendo, tá tudo certo, futebol tem disso mesmo. Azulino e Regatiano vão ficar arengando por causa disso, discutindo por causa disso, mas fato é que isso daí está comprovado de forma documental, e o CRB buscou isso através da CBF, está chancelado, isso daí é página virada já. CRB realmente 45 vezes campeão alagoano. Então é isso. Quem não se inscreveu ainda no Sobretudo João Portugal, se inscreve, dá um joinha aí no vídeo, ajuda o canal a crescer, beleza? Valeu, até a próxima.